Vamos aplaudir a Jesus bem forte aí, que ele merece? Bem forte que é para Jesus. Glória a Deus. Coloca para mim o tema da mensagem, por favor. Esse é o tema da nossa mensagem. O processo da queda. Fala comigo. O processo da queda. Hoje eu quero falar com você a respeito de Sansão. E por que o processo da queda? Porque nenhuma queda é acidental. Fala comigo. Nenhuma queda é acidental. Nenhuma, pastor, nenhuma. Nenhuma queda é por acidente. Toda queda é processual. Vamos ler, eu quero ler aqui dois textos com você, Juízes 14, do 1 ao 9. Juízes, capítulo 14, versículo 1, vamos ler até o 9. Por favor, Alexandre, se tiver alguém lá dentro, eu não quero ninguém lá, quero as pessoas participando do culto. Se tiver alguém, dá uma olhada, por favor. Juízes, capítulo 14, o versículo, vamos ler do 1 ao 9. Diga glória a Deus. Diz assim, ó. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes e entre todo o nosso povo para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrada. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Deixa eu te explicar só isso daqui que é muito importante, porque muita gente pensa assim, ó, Sansão foi a Tímina, e aí ele viu uma mulher filisteia, e aí ele se interessou por ela, mas tudo isso fazia parte da verdade? Não é isso que o texto está falando. Porque tem coisa errada que acontece na nossa vida, a gente fala assim, foi vontade ou foi permissão? Não é assim? Sim ou não? Só que o que o texto está querendo falar aqui? Quando ali está dizendo assim, ó, mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, está dizendo o seguinte, que independentemente do meu erro, do seu erro, o Senhor governa acima. Por exemplo, eu falhei, eu errei, eu quebrei cabeça. Fica tranquilo. Por quê? Porque o governo de Deus está acima do meu erro e do seu erro. Amém, gente? Ou seja, Deus governa acima do que eu mesmo faço errado. Olha como que Deus é grande, amém ou não? Então tem muita coisa que, se você parar
para analisar, você vai falar assim: poxa, eu fiz errado. E por que eu consegui dar certo se eu fiz errado? Se não foi uma decisão certa? Porque Deus governa assim. Porque naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Bora? Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Timna. E quando chegaram às vinhas de Timna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando, e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel. E eles, a Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo. Capítulo 16, versículo 18, vamos ler até o 20. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado todo o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Vê bem alto. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Fala comigo, o processo da queda. O livro de Juízes, ele revela um dos cenários mais caóticos de Israel. E por que é um dos cenários mais caóticos? Coloca para mim, capítulo 21, versículo 25. Lê bem alto. Naqueles dias, cada um fazia o que achava mais. Irmão, sabe quando o caos se instala numa família? É quando cada um começa a fazer o que acha mais certo. Sabe quando o caos se instala numa igreja, numa empresa, seja onde for? É quando cada um começa a fazer o que acha mais. Ou seja, olha o que está escrito ali, ó. Não tinha rei, e cada um fazia o que achava mais. Não tinha juiz, cada um fazia o que achava mais. E o caos está aí. É como aquele menino, né? Aquele filho. Esse menino não tem pai. Essa criança não tem mãe, não. Ou seja, Deus dará. E por que eu estou dizendo isso? Porque um pai de família, hoje é culto família, um homem de família, uma mãe de família, uma mulher, precisa compreender uma coisa muito importante.
Você não é igual a todo mundo. Coloca isso dentro do seu coração. Eu não sou igual a todo mundo. Irmão, Sansão é nazireu de Deus. Ele não é igual a todo mundo. Sabe o que é nazireu? É separado. Ei, separado para quê? Para se parecer com ele. A nossa série de domingo, até parecer com ele. Por que somos chamados cristãos? Por que somos chamados crentes? Por que se um amigo teu te ver xingando, ele vai achar estranho? Mas você não é crente? Ou se estiver bebendo, ele vai falar, o que está acontecendo com você? Ou se estiver alterado, vai achar estranho. Por quê? Qual a razão? Porque nós fomos chamados para ser diferente. Não tem a ver com religiosidade. Não tem a ver com denominação. Não, pastor, não. Não tem a ver com santidade, irmão. Tem a ver com uma missão. E observe um detalhe. Coloca lá para mim, Juízes 14:1. Sansão sempre foi guiado pelo que via. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas do Chelsea. Versículo 2. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Lê. Vi. Versículo 5. Coloca aí, versículo 5. Quando chegaram as minhas de Tímina, eis que um leão novo. Sansão com seu pai e a sua mãe. Sansão foi com seu pai e a sua mãe, a Tímina. Quando chegaram as dias de Tímina, eis que um leão novo, fugindo, saiu ao encontro dele. Preste atenção. No versículo 1, ele viu em Tímina. Ele foi em Tímina. No versículo 2, ele viu em Tímina. No versículo 5, ele chegou. Então, ele foi, ele viu, ele chegou. Fala comigo, ele foi, ele viu, até que chegou. Sabe o que significa Tímina? Lugar de restrição. Lembra? As leis do Nazireu, já falei isso aqui no Talmud. As leis do Nazireu, não pode cortar cabelo, pode tomar vinho, Nazireu? Pode? Não. A pergunta é, o que ele está fazendo perto de uma vinha? Vinha produz o quê? O que ele está fazendo lá? Irmão, o que você está fazendo perto daquilo que é restrito para você? O que você está fazendo perto daquilo que não faz parte da tua missão, não faz parte do teu chamado? A queda não é acidental, a queda é processual. Então ele foi a Tímina, ele viu em Tímina, até que chegou em Tímina. E tudo isso está acontecendo, sabe por quê? Porque Sansão é um homem sem confronto. Irmão,
Escute o que eu vou dizer para você. A pior coisa na vida é você não ter ninguém que coloque o dedo na sua cara, literalmente, e fale verdades que você não quer ouvir. Se você não tiver ninguém para apontar o dedo na sua cara e falar assim, olha, toma vergonha na sua cara e para com isso, você está em perigo. Se você não tem ninguém que confronte você, não estou falando que julgue você, não estou falando que condene você, não estou falando de que aponte o dedo para você, não, estou falando de gente que te fale verdades. E não é verdade do que ela pensa, é verdades daquilo que é, maxioma, verdade absoluta. Não tem alternativa. É aquilo e ponto. Por exemplo, quem é homem aqui? O cara até demorou de levantar a mão. Vou perguntar de novo, quem é homem aqui? Tem como ser diferente? Não. Homem é homem, cara. E mulher é? Acabou. Isso não muda. O que é isso? Isso daqui é o quê? O que é isso aqui? Isso aqui vai mudar? Não, mas isso daqui é um livro. É um livro? Sim ou não? Deixou de ser Bíblia? Continua sendo? Sagrada, sim ou não? Não importa o que você pensa, ela vai continuar sendo. Preste bem atenção. Não importa o que você faça, não importa onde você foi, não importa onde você chegou, não importa o que você viu, não importa a sua queda, não importa. Você continua sendo escolhido, filho, chamado por Deus. Fala comigo, nada muda. Agora, Sansão está em perigo por quê? Porque ninguém confronta. Percebe que de todos os juízes de Israel, Sansão ele foi o único que não fez exército. Todos os juízes de Israel tinham exército. E Sansão? Não, cara, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento sozinho. Sabe qual é o nosso problema? A gente aprendeu a fazer tudo sozinho. Sabe qual é o grande perigo? É que a gente quer fazer tudo sozinho. Vou te fazer uma pergunta. Quem foi que ajudou Sansão a matar o leão? Quem foi? Quem foi que ajudou Sansão a matar o leão? O espírito do Senhor. Não é isso? Coloca lá para mim. Rian. Coloca aí. Vê se está no 14 ou 16. Não, 14, está lá no 14. Vai passando aí, 5 em diante. Sansão foi com seu pai e sua mãe a Timna. Quando chegaram às vinhas de Timna, eis que um leão novo rugindo saiu ao encontro dele. Vai! Então, rebelde, o Espírito do Senhor de tal maneira
ainda se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada pelas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia. Preste atenção nisso daqui, ó. Isso aqui é importante. Quem foi que ajudou Sansão a matar o leão? Quem foi? Posso falar uma verdade? O Espírito de Deus está contigo, não te dá o direito de querer fazer tudo. Bater um leão. Tá vendo? Não precisa de ninguém. Ele escondeu isso dos pais. Irmão, se tem que esconder, escute o que eu vou te dizer. Se tem que esconder, não vem de Deus. Está tendo que esconder? Não vem de Deus. Mas Sansão matou um leão, ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. E isso daqui não quer dizer nada. Por quê? Porque o que determina a vontade de Deus na sua vida não é aquilo que você faz, é aquilo que você continua fazendo. Uma coisa que muitas vezes a pessoa não compreende é isso. Irmão, não é sobre fazer, é sobre ato contínuo. É sobre continuar fazendo. Você acha que a sua esposa ela está satisfeita ou realizada com a flor que você entrega para ela uma vez na vida? Não, cara. Mas eu te garanto que ela está realizada com o bom dia de todo dia. Com o te amo de todo dia. Com o abraço de todos os dias. O bombom de uma vez na vida, uma na morte, não. Mas e o de todos os dias? É o que realiza, é o que satisfaz. Diga glória a Deus. Irmão, você acha que Deus está impressionado com o leão que você matou? Que você matou um dia? Não. Mas pode ter certeza, Deus está feliz com a obediência de todos os dias. Observe isso que eu vou dizer para você. Coloca para mim capítulo 15, versículo 14. Observe isso daqui. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela fez o quê? Matou 1000 homens. E disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, e com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse, por meio de teu servo, deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos destes incircuncisos? Irmão, por que Sansão está cansado?
Porque ele aprendeu a fazer. Ele aprendeu a matar. Ele aprendeu a exterminar, acabar com tudo que aparecia na frente dele. Sim ou não? Sim ou não? Sabe qual foi a pior fase da sua vida? Não foi quando a empresa quebrou. Não foi quando o dinheiro acabou. Não foi quando você não tinha recursos. Sabe quando foi o pior dia da sua vida? Foi quando você aprendeu a fazer sozinho. Esse foi o pior dia da sua vida. Foi quando você compreendeu, eu sei fazer. Porque você aprendeu a fazer e deixou de fluir. Você aprendeu a fazer e agora você faz bastante, você faz muito, sim ou não? Só que antigamente você fluía. Como assim, pastor? Toda decisão que você tomava era debaixo de oração. Mas como você aprendeu a fazer, você já não ora mais pedindo direção. Todas as pessoas que você se aproximava era debaixo de oração. Mas agora você aprendeu a fazer e você se aproxima de quem você quer se aproximar. Tudo que você fazia antigamente era debaixo de oração. O gás estava acabando e você orava para o gás não acabar. E você terminava a comida e dava glória a Deus, porque o gás não acabou. Mas agora você sabe comprar fiado, mesmo não tendo dinheiro. Você já não ora mais. O pior dia não foi quando você ficou desempregado. Não foi quando você foi mandado embora. O pior dia foi quando você aprendeu a fazer sem Deus. Esse é o pior dia da vida de um homem. É quando ele aprende a fazer e deixa de fluir. Entenda isso em nome de Jesus. Por que eu não estou fluindo mais? Porque parece que a gente aprendeu demais. Eu acho que é melhor a gente aprender menos. Eu aprendi tanto que eu não oro. Eu aprendi tanto que eu não me relaciono com Deus, mas eu aprendi tanto que eu já não consulto Ele. Escute bem o que eu vou te dizer. A força que Sansão tinha era para fluir em Deus. A força que Sansão tinha era para fluir em Deus. Entenda isso. A força que Deus te dá é para você fluir nele. A condição que Deus te dá é para você fluir nele. A saúde que Deus te dá é para você fluir nele. A capacidade que Deus te dá é para você fluir nele. Então, até quando você vai usar a força que Deus te deu para fazer o que você quer? Até quando? Porque preste bem atenção nisso daqui, ó. Isso daqui é poderoso. Ó. Quem foi que ajudou Sansão a matar o leão? Quem foi? Espírito Santo. Os leões da sua vida, quem foi que te ajudou a matar? Quem foi? Já parou para pensar que existem leões que você matou, Deus te ajudou a matar, mas que não precisavam?
Já parou para pensar nisso? Que existem leões que você venceu, que você matou, mas que não era preciso matar. Como assim, pastor? Porque Sansão, ele está matando um leão porque ele saiu do caminho. O leão era um plano divino, como se Deus estivesse dizendo assim, ó, Sansão, volta. Só que quem ajudou ele a matar o leão? Quem ajudou? O Espírito Santo. Irmão, existe uma diferença muito grande entre aquilo que foi feito e aquilo que precisou ser feito. Fala comigo. Foi feito, mas não precisava. Matou o leão, mas não precisava. Venceu, né? Mas não precisava. Irmão, nem todo leão que Deus te ajudou a matar precisava. Então tem uma diferença muito grande entre aquilo que foi feito e aquilo que precisou ser feito. Entenda? Não era para matar o leão. Só que Sansão precisou matar. Pastor, e o problema? Depois que Sansão mata, coloca lá, por favor. Depois que o Sansão mata, aí ele está voltando, né? Vai, 6. Vai. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela e afastando-se para ver o corpo do leão morto. Eis que havia nele um enxame de abelhas com 9. Vai. Pegou o favo nas mãos. Se foi andando e fazendo o que, gente? O leão, ele precisou matar. Tudo aquilo que você precisa matar, daqui a pouco você está precisando se alimentar daquilo que você matou. O propósito de Deus na sua vida é o que foi feito, é o que está feito. Tudo aquilo no meio do caminho que precisa ser feito, ainda que Deus te ajude, nem sempre é preciso. Você está entendendo isso, sim ou não? Sansão precisou matar o leão, e agora ele precisou se alimentar daquilo que ele matou. Então tem coisas que Deus te ajudou a matar, tem coisas que Deus te ajudou a vencer, tem coisas que Deus te deu a vitória, mas que foi preciso. Fala, foi preciso. Só que não era o que devia ser feito. Não era isso. Então compreenda isso daqui comigo, ó. Capítulo 16, versículo 23. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para se alegrar. Diziam: nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas... O povo, quando viu Sansão,
que fazia? Louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. E quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Irmão, preste bem atenção nisso daqui e a gente vai encerrar a mensagem. Sansão clamou ao Senhor e disse, olha a oração dele: Senhor Deus, peço-te que te lembres de Raab. Se você está falando para alguém se lembrar de você, é por quê? É por quê? Porque você está percebendo que parece que ela se esqueceu, sim ou não? Sim ou não? É nesse ambiente que Sansão está. Senhor, eu te peço, lembra de mim. Lembra de mim, Senhor. Dá-me força. Lê comigo. Só mais isso. Porque todas as vezes foi Deus que deu força. Matei leão que não precisava, Deus me deu força. Passei por situações que eu não precisava, Deus me deu força. Olha o processo da queda. Fazendo tudo errado, mas Deus foi bom. Deus foi benevolente. Deus foi a graça de Deus. É isso que está acontecendo. Só que chega num estado em que Deus se retira. E quando Deus se retirou, Sansão não percebeu. Lembra, o texto vai dizer assim, ó. E Sansão disse consigo mesmo: sairei como das outras vezes, sairei como... Sansão não percebeu que Deus não estava com ele mais. E ele pensando assim, ó, vou fazer como das outras vezes. Deixa eu te explicar uma coisa. Aprenda a guardar teu coração. Porque nem sempre na vida vai ser como das outras vezes. Nem sempre vai ser como das outras vezes. Matei o leão. Os filisteus vinham, matei os filisteus. Só que teve uma vez que os filisteus vieram e ele não conseguiu. E agora Sansão, ele está cego, cabeça raspada, sem a presença de Deus. Ele clama a Deus pela última vez. E nessa última vez, olha isso. Não, põe lá onde está. 23. O povo, quando viu Sansão, louvava a Deus, dizendo: nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra, multiplicava os nossos mortos.
Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão. Vai, passa. Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. Vai. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Olha isso. Em seguida, Sansão abraçou as duas colunas do meio, que sustentavam o templo. Fez força sobre ela, com a mão direita em uma e a esquerda na outra. E disse... Olha a oração. O que ele disse? Que eu morra. Isso daqui, irmão, é caótico. Porque ele está no último estágio. Só que Sansão não tinha que morrer agora, tinha? Posso falar uma verdade? Por que morrer agora? Por que parar agora? Por que desistir agora? Por que abrir mão agora? Se Deus tem muito mais para você. Só que o processo da queda é assim. Chega um momento que o estágio é esse. Que eu morra com os filisteus. Sansão está lá assim, ó. Que eu morra com os filisteus. Empurrou com toda a sua força o templo, caiu sobre os governantes, sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua. Em nenhum momento, nessa última oração de Sansão, você vai ver a Bíblia dizendo assim, ó, que o Espírito de Deus se apossou dele. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo aqui não era o que Deus queria, era o que foi preciso. É o que está acontecendo aqui. Não é o que Deus quer, é o que foi preciso. Ou seja, morreu junto com os filisteus, porque foi preciso. Matou mais homens na sua morte do que na sua vida, porque foi. Irmão, Deus atendeu Sansão na sua morte, mas não esteve com ele. Ele foi atendido sem companhia. A gente precisa compreender uma coisa. Eu não quero ser atendido por Deus. Eu quero a presença dele. Moisés está diante do Senhor e Deus está falando para ele assim, ó, vai que eu vou enviar um anjo na frente de vocês. E Moisés fala assim, ó, se o Senhor não for, não sairemos dados. Sabe o que é isso? Clareza de que a presença de Deus é tudo. Eu não quero que Deus me atenda. Deus não é o meu garçom. Ele é o meu Senhor. Não vou viver como nos tempos dos juízes, onde cada um fazia o que achava mais certo. Não. Eu quero somente viver e fazer todos os dias a vontade do Senhor, na minha vida,
na minha casa, na minha família, no meu casamento, na minha empresa, nos meus negócios, nos meus relacionamentos. Eu quero viver a vontade de Deus. Alguém pode aplaudir a Jesus aí? Fique de pé.